Aqui estamos ao vivo, aqui estamos ao vivo também. Estamos ao vivo aqui também para o Facebook da Gastrobeso Center. Aqui Instagram da Gastrobeso e Instagram do Dr. Albino. Boa noite. Ao vivo? Ao vivaço! Direto. Doc Live! Pessoal, boa noite. Vamos começar a nossa live dessa quarta-feira, dia 12 de agosto. Então, estamos aqui, o Dr. Rafael e o Dr. Nestor. A doutora Manuela já está chegando. E com a assistência aqui do Daniel e do Danon. Hoje o tema da live vai ser o que melhora com a cirurgia bariátrica. E a ideia da gente é mostrar para vocês que a cirurgia bariátrica é muito mais do que apenas perder peso, que a gente tem uma série de situações que vão melhorar com essa cirurgia. Agora, antes da gente começar a falar nisso, e por favor, já comecem a mandar as dúvidas, os questionamentos, o que vocês têm aí para a gente responder. Dá aquele direct para o seu amigo, chama ele para conversar com a gente. Vamos envolver mais gente aqui nessa live. Então, quem tiver interesse, dá uma chamada no teu primo, teu irmão, quem seja que tenha interesse de entender um pouquinho mais sobre a cirurgia bariátrica, a perda de peso, o tratamento da obesidade, para a gente conversar com vocês aqui. Albino, vamos explicar só aqui no Instagram. Tem a flechinha aí embaixo, aperta a flechinha e vai mandando pro pessoal. Isso, vai na flechinha, aí vai abrir um quadro com os nomes ali e é só clicar no nome e mandar fazer isso chama fazer o direct. Isso. Então. Bom, vamos começar de novo entendendo como funciona a cirurgia. Rafa, de novo aqui, ó. Vamos pegar aqui, a gente tem, olha, esôfago, estômago, intestino. Em termos de anatomia, se a gente for medir o esôfago aqui, vai dar mais ou menos, a partir da arcada dentária, vai dar uns 40 centímetros até chegar aqui na entrada, na transição do esôfago para o estômago. Depois a gente tem o estômago que tem essa conformação de bolsa e depois a gente chega 6 metros mais ou menos de intestino delgado, 1,5 metro de intestino grosso, fazendo aquilo que a gente chama de tubo digestivo. E vocês veem que realmente é um tubo. Em alguns momentos esse tubo vai ficar um pouco mais largo, em outros um pouco mais estreito, mas é o trato, né, o tubo digestivo, o trato gastrointestinal. Sleeve. Nestor, explica aqui o sleeve aqui, ó. Você conhece esse modelo aqui? Você tinha visto? Eu vi na live que vocês fizeram da outra vez. Então vamos embora. Qual é o resultado que a gente espera aqui de um sleeve? Por que o sleeve funciona? Bom, então, uma das coisas que o sleeve vai fazer é a parte anatômica, né? Então você tem um estômago normal podendo ter 1 litro, 1,5 litro, até uns 2 litros de capacidade. Então a gente vai fazer uma redução da capacidade gástrica. Então a gente usa um grampeador, ao mesmo tempo que grampeia, corta, e aí a gente vai então diminuir a capacidade gástrica do estômago. A primeira coisa que muda e vai fazer com que você tenha menos apetite, essa parte do estômago que fica, ela produz menos o hormônio de fome, que é a grelina. Então você já tem uma redução do apetite. Fora isso, o mecanismo de saciedade é a distensão da parede gástrica. Então, você mesmo comendo uma quantidade, um volume menor de alimento, você vai ter uma saciedade mais precoce. Então, esses são os mecanismos mais básicos da perda de peso no sleeve. Agora, tem um pouquinho relacionado à anatomia do estômago que eu acho que a gente podia conversar, porque, olha aqui, ó, o estômago tem esse formato de bolsa aqui. A gente chama essa parte de cima de fundo gástrico, o fundo do estômago, o corpo do estômago, e essa parte mais de baixo é a parte do anto. E tem também a parte de fora, que é a grande curvatura, e a parte de dentro, que é a pequena curvatura. Agora, do que o Dr. Nestor falou para vocês, tem uma coisa que é importante.
a parte do estômago que acumula comida é essa aqui, ó. Porque essa parede do estômago, ela distende. Então, à medida que a gente vai comendo, o estômago, ele cresce para cá, para esse lado, e não para cá. Essa parte do estômago, ela é muito espessa, então ela cede pouco. A parte que cede é essa. Então, quando a gente faz o sleeve que tira essa parte, a gente tira exatamente a parte do estômago que distende, que acumula alimento. Então, nós vamos ter um efeito mecânico de restrição e a gente vai ter um efeito fisiológico, um efeito metabólico também, que é essa parte aqui do estômago, é a parte que produz o hormônio que tem maior relação com fome, que é a grelina. A grelina é produzida aqui, ó, nessa parte do estômago, que é a parte que a gente tira. Efeito imediato da gastrectomia vertical, do sleeve, a fome reduz em 90%. Agora, os outros 10% de grelina, 5% é produzido aqui no duodeno e 5% é produzido no sistema nervoso central. Então, não é retirando essa parte do estômago, não vai retirar toda a produção de grelina, vai retirar 90% da produção de grelina, o que controla a fome em 90%. Estamos falando em fome, processo fisiológico de querer comer. A gente não está falando em compulsão, que é outra coisa. Fome regula num centro, no sistema nervoso central, chamado centro da fome. Centro da fome, centro da saciedade. Compulsão regula num outro centro, que chama centro da recompensa, que não tem nada a ver, são mecanismos totalmente diferentes. A comida vai cair aqui e ela não consegue mais vir para cá, porque quando a gente come, e o estômago vai acumulando comida aqui, ó. Ele vai jogando a comida para cá. No sleeve, a comida vai formar uma fila aqui. Vai subindo aqui assim, ó. Portanto, se comer rápido demais, entala. Se comer demais, vomita. Não tem mais aquela capacidade de dilatação, de aceitar o alimento que vai caindo dentro do estômago. Bom, é importante que o sleeve seja bem feito. Então, se a gente tirar só um pedacinho daqui do estômago, ele não vai funcionar bem. Tem um lugar certinho. Parece uma coisa simples, não, vou ali e vou tirar o estômago, mas tem um lugar certo para começar a grampear, tem um lugar certo para terminar de grampear e tem o calibre certo que a gente tem que deixar aqui. Então não é uma coisa assim que é só ir e cortar. Existem referências anatômicas que a gente tem que usar para fazer um sleeve direitinho, para fazer um sleeve bem feito. A gente cansa de fazer revisões, reoperações de sleeves feitos em outros centros, aonde a gente vai ver aqui e o sleeve está assim, ó. O cirurgião tirou só essa parte, ficou... isso é o maior defeito do sleeve que a gente vê. O cirurgião ele corta assim e deixa essa parte aqui, ó. Fica essa orelha do estômago aqui em cima. E essa orelha fica acumulando comida, fica produzindo grelina e a pessoa ela fica tendo fome. Então, essa é a gastrectomia. Por que chama sleeve, Rafa? Sleeve em inglês quer dizer manga. Manga. Então, Ó, é uma manga, né? manga. É uma manga. É um tubo como uma manga. Então, sleeve em inglês é manga, tubo. Então, o nome em inglês é sleeve. Sleeve gastrectomy. Em português foi traduzido para gastrectomia. Vocês sabem, ectomia, retirar alguma coisa. Gastrectomia vertical, retirada vertical do estômago. Não tem nenhum desvio intestinal aqui. Mas uma das coisas que a gente sabe é que o sleeve acelera, o sleeve para funcionar bem, ele tem que acelerar o trânsito intestinal. E isso tem a ver com uma outra coisa que é boa, tem um lado bom e tem um lado ruim. Bom, quando a gente olha assim,
Se a gente for calcular a pressão dentro do estômago, vai dar uma pressão X, a pressão do estômago. Se eu tirar, o que acontece com essa pressão X, Nestor? Aumenta a pressão. Lei de Laplace. Lembram lá quando vocês estudaram física? É física que aprende isso? Física. Lei de Laplace. Eu dava aula de física. A gente está lá no jardim irrigando lá com uma mangueira assim, irrigando planta. Se eu aperto na boca da mangueira, estreito a boca da mangueira, o que acontece com a força da água, Daniel? Ela fica mais potente. Eu Né? jogo lá na frente, não é Exato. isso? Se eu apertar, se eu reduzir o calibre do tubo, a água vai mais para frente. Por quê? Porque a gente aumenta a pressão dentro dela. Quando a gente faz isso e diminui o calibre do tubo do estômago, o que vai acontecer com a pressão aqui dentro? Aumenta. Responde aí. O que vai acontecer com a pressão aqui? Ela vai aumentar. Se aumenta a pressão, joga o alimento com mais pressão para o intestino. E o fluxo intestinal vai ser mais rápido. Mas da mesma maneira, quando a gente for olhar aqui, ó, o Rafael já está comentando aqui, a comida descendo, desce pelo esôfago. O esôfago, ele joga o alimento dentro do estômago com uma pressão, a pressão da contração do esôfago. Nesse caso, a pressão da contração do esôfago, ela vai facilmente superar a pressão do estômago, porque a pressão do estômago é baixa, porque ele é um tubo mais complacente. O esôfago é um tubo mais estreito. Quando tira, Rafa, o que vai acontecer com a pressão? Ou para baixo vai para cima também. Exatamente. O esôfago vai ter mais dificuldade para colocar o alimento dentro do estômago, porque a pressão aqui vai estar mais alta, o que facilita com que o alimento suba outra vez. E aí a gente passa a ter que doença? Doença do refluxo gastroesofágico. Isso não tem nada a ver com entalar, com vomitar, isso não é refluxo. Doutor, eu estou com refluxo, o que acontece? Quando eu como rápido lá, a comida chega e volta. Isso não é refluxo, isso é regurgitação. Você comeu errado. Comendo tudo certinho, mastigando o estômago, mas por um problema de pressão, ela vai subir outra vez. Isso é refluxo. Então, isto explica por que é mais frequente ter refluxo depois de sleeve do que depois de bypass. Por que o sleeve é uma cirurgia que pode gerar refluxo e por que o bypass é uma cirurgia que vai aliviar o refluxo? Quem entendeu, faz joinha aí, ok? Eu quero saber quem entendeu. Faz joinha aí Eles pra já estão gente. perguntando se você vai falar de bypass também, porque eles querem saber. Já está aqui, ó. Meus colegas de palco aqui vão me ajudar no bypass agora. Bom, mesma coisa, vamos comparar ali, ó. Só pra esse texto, né? Nestor. Então, é a mesma coisa. O esôfago, o estômago, só que aqui a gente tem mais intestino para entender um pouco mais o bypass, porque o bypass vai mexer no intestino também. Bom, vejam que são modelos de cirurgia diferentes. Por que é diferente? Porque foi inventado diferente, porque eles se baseiam em princípios diferentes. O sleeve se baseia só no princípio da redução do estômago. Por isso que tira. O bypass não tira, porque o bypass ele é baseado no desvio e não na retirada. Então a gente vai vir aqui, ó. O estômago está aqui. Em vez de fazer um cortão do estômago assim como no sleeve e tirar toda essa parte, vai cortar primeiro horizontal e depois vertical, ó. Vai separar em dois. Separou aqui. Bom, a comida... Nessa segura essa agora, por favor. A comida... Vem pertinho para eles entenderem assim, ó. Um monte de gente fazendo joinha que entendeu. A comida vem aqui, ó, ok? Nesse caso do sleeve, a comida vai vir aqui e vai passar direto, porque não está interrompido o aparelho digestivo aqui. Ele tem trânsito normal. Só que no bypass, esse estômago está isolado.
a comida não tem para onde ir. Então a gente precisa fazer um desvio do intestino para a comida continuar descendo. Então a gente vai vir aqui, ó, separei o intestino. Essa parte aqui continuava aqui, ó. Essa parte aqui, o intestino ele é móvel dentro da barriga. Eu vou pegar e vou trazer para cá, ó. E vai ficar assim. Segura aqui, né, por favor. Ó, agora a comida vem aqui. Então a gente tem dois caminhos. É preciso conectar de novo. Então agora vai conectar no intestino aqui. Vocês já ouviram falar bypass gástrico em Y de Roux? Olha aqui, ó. Uma perna do Y, a outra perna do Y e a base aqui, ó. Y de Roux. A comida agora, ela vai fazer este caminho. Antes ela fazia esse caminho, agora ela vai fazer isso. Dessa forma, o intestino vai ficar mais curto, porque o alimento não vai mais passar aqui. Bom, e aí, Nestor? Muita gente acha que essa parte aqui vai necrosar, vai morrer, vai não sei o que, não vai prestar. O que acontece com essa parte? Uma dúvida frequente dos pacientes. E aí, doutor, meu estômago apodrece, e aí o que vai acontecer com a parte que não usa mais? Na verdade, assim, não usa para a parte alimentar. Esse estômago tem irrigação sanguínea, nervosa, tudo normal. Então ele vai ficar como se você estivesse em jejum. Ele ainda tem uma produção de ácido, enzimas digestivas, tem suco gástrico, que vai se encontrar aqui embaixo com o alimento. Então ele ainda tem uma pequena função. Então, é importante assim, ó, esse lado aqui, ó, essa alça de intestino aqui, vai ter só comida. Essa alça aqui vai ter só secreção intestinal, bile, secreção de pâncreas que vem por aqui. Aqui não tem digestão porque não tem enzima. Aqui não tem digestão porque não tem comida. Elas vão se encontrar aqui, ó. Daqui para baixo, os fermentos, as enzimas digestivas vão se encontrar com a comida e vai começar todo o processo da digestão. Então o bypass, ele retarda um pouco a digestão. Com isso, ele vai fazer com que haja menos absorção, menos, Manuel, menos absorção, vai haver menos absorção, né? O Danão é um purista do português, tá vendo? Vai haver menos absorção de carboidrato, de gordura. Agora, também vai haver menos absorção de vitaminas e minerais, porque não dá para separar uma coisa da outra. Daí que vem toda aquela... não, mas eu não quero fazer o bypass porque vou ter que tomar suplemento de vitamina para o resto da vida e tal. Bom, nem tudo é perfeito, né? Mas sim, vai ter que tomar suplemento de vitamina e mineral. Quanto melhor a tua alimentação, menos suplementação você vai precisar. Agora, quem faz sleeve também precisa tomar a alimentação, suplementação e de vitamina, mineral e essas coisas. E além de ser o grampeamento parece ser menor, mas a produção de grelina também vai reduzir 90% também. Vai reduzir igual nos livros, né? Porque aqui, ó, quando a gente corta essa parte aqui do estômago, essa parte aqui fica isolada e o nervo vai ser cortado aqui. Então, perde a conexão dessa parte do estômago com o sistema nervoso central e com isso diminui a produção de grelina. Agora, isso todo mundo, nós já vamos responder a questão da vesícula ali. E associa a cirurgia também, tá? Tipo de cirurgia. A gente vai fazer isso daqui, não sei o que aconteceu lá, Daniel, que sumiu a imagem. A Manuela passou ali e apagou tudo. Energia negativa. Não, doutora, a doutora não tem energia negativa. Esse negócio aqui de mostrar sleeve e bypass, aqui para você, já foi feito. Um monte de gente já fez. Agora vocês vão ver uma coisa agora, que vai ser a primeira vez. É reversível? Isso. O bypass é reversível? Sim. Bom, claro que sim. Só que tem que fazer tudo ao contrário. Vamos reverter o bypass? Então, o doutor Nestor vai vir aqui, vai cortar de novo aqui, vai separar a alça de intestino e vai costurar o estômago de novo. E aí vai costurar o intestino de novo aqui embaixo. Pronto, reverteu o bypass. Então, o bypass é uma cirurgia
reversível. E o sleeve, Rafa, é reversível? Não, porque já tirou essa Não, parte porque do estômago. tirou uma parte do estômago. Não é reversível. Não tem como ser. Só uma Bem, vamos responder a dúvida da Flávia? Só antes uma pergunta, como você falou sobre a questão das enzimas, mas no bypass, por exemplo, o ácido clorídrico, o pepsinogênio, que se transforma em pepsina e tal, fica lá no estômago para digestão, não? Naquela parte pequena, Pequena, sim. fica. A digestão naquela parte pequena do estômago fica normal. Bom, nós estamos com uma dúvida aqui da Flávia Ó, Carietti. responde junto da Érica, a Flávia, essa dúvida dela, e a Érica quer saber, ela tem sleeve, e ela quer saber se o sleeve tem maior tendência a desenvolver cálculo. Em relação à vesícula após a cirurgia, por que a maioria tem que retirar? Não é a maioria. Por quê, Nestor? Não é a maioria, né? Primeiro Então, lugar. assim, primeira coisa é que assim, a informação está um pouco equivocada, né? Não são a maioria dos pacientes que têm que retirar a vesícula, tá? Quando o paciente já apresenta um problema de vesícula, então a gente tenta conciliar tanto a cirurgia bariátrica quanto já a retirada da vesícula, mas na população em geral, dependendo de doenças, comorbidades que tem, as pessoas podem apresentar em torno de 15%, 20%, até 25% de cálculo de vesícula. Quando o paciente tem alguma doença, como colesterol alto, ácido úrico, ou tem obesidade, tá? Tudo isso aumenta diabetes, a chance de cálculo na vesícula. Quando tem alguma cirurgia do aparelho digestivo, uma perda de peso muito intensa, diminuição da ingesta de líquidos, então isso aumenta um pouco a chance de ter pedra na vesícula. Então a gente tem uma porcentagem que é mais ou menos entre 30%, um pouco mais, de pacientes que vão apresentar cálculo de vesícula. Tem outro fator, emagrecimento. Nestor, Às vezes eu Até falo assim, regime da antes de tudo, a gente tem que dizer o seguinte: problema de vesícula não é um problema exclusivo de quem faz cirurgia bariátrica. A história tem que começar muito antes. Primeiro a obesidade. Então vamos lá. Da população em geral, de todo mundo, a chance de um indivíduo desenvolver pedra na vesícula é em torno de 10 a 12%. População geral. O FET. Se a gente for para a população obesa, isso vai aumentar para 16 a 18%. Mulher. Forte, Se colocar, acima de 40. se for especificando mais, a gente vai ter, então, o grupo de maior risco de desenvolver quadro de cálculo de vesícula, de pedra na vesícula, independente de cirurgia bariátrica. Em medicina a gente fala assim, os 4 São os 4 Fs, né? O primeiro F é de fat, pessoas que estão obesas. O segundo F Forte. é de Forte. female, É female. mulheres. É uma doença que é muito mais frequente em mulher. O terceiro F é 40, de 40 anos, de pessoas que têm acima de 40 anos. E o 4F é de... fértil. De pessoas que já tiveram filhos. Então, esse é o perfil de quem tem maior risco de desenvolver cálculo de vesícula. Vejam, obesidade é uma delas. Mas aí a gente entra numa outra situação que aumenta muito a chance de ter cálculo na vesícula, que não tem relação direta com a obesidade, com a cirurgia bariátrica, mas que acontece em toda a cirurgia bariátrica, que é a perda de peso. Para a vesícula funcionar, a vesícula ela tem o formato de uma pera fruta. Então imagina assim, a vesícula está aqui e a vesícula está grudada no fígado. O canal da vesícula comunica com o canal do fígado que vai para o intestino. Quando começa a passar alimento no intestino,
principalmente gordura, o intestino manda uma mensagem para a vesícula contrair. Porque a vesícula contraindo, ela vai jogar, naquele formato de pera, ela vai jogar a bile lá para dentro do intestino para fazer a digestão das gorduras. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, ocorre uma grande perda de peso no pós-operatório, porque a pessoa come muito menos. Se comer muito menos, o que vai acontecer com a vesícula? Ela não contrai. Ela vai deixar de ser estimulada para contrair. Então vai estagnar a bile aqui dentro da vesícula. E isto que vai aumentar o risco de ter cálculo biliar. Principalmente nos 3, 4 primeiros meses depois da cirurgia. Depois disso a pessoa volta a comer normal e a vesícula volta a funcionar normalmente. Agora, quando a gente já sabe que tem cálculo de vesícula antes da cirurgia, na operação já tira a vesícula também. Então, se você vai fazer cirurgia bariátrica e no teu exame de ultrassom, e essa é uma das razões de fazer exame de ultrassom antes, é saber quanto tem de gordura no fígado, quanto é o grau de esteatose e saber se está tudo bem com a vesícula. Se tem pedra na vesícula, você já tem que falar com o cirurgião, ó, tira minha vesícula aqui que deu pedra, senão você vai operar e 4, 5, 6 meses depois já vai ter que fazer uma outra cirurgia para tirar a Tem vesícula. paciente perguntando se tem algum remédio que pode evitar o cálculo na vesícula. Antes da gente falar do remédio, o que dá mais cálculo na vesícula? É sleeve ou é bypass? Ou é igual? Olha, na minha experiência que eu vejo mais no bypass. Eu não vejo. Eu acho que é igual. Eu acho que é igual também. A perda de Acho que é emagrecimento. Depende do emagrecimento. Exatamente, Eu acho que Quem não está emagrece mais relacionado com a rápido. técnica. Emagrece Eu mais vejo rápido. mais no Eu acho bypass. que exatamente, é a perda de peso muito rápida, né? Então, porque assim, como você falou, mano, não é. Às vezes o paciente faz uma dieta, essas dietas e perde muito Tem peso. dieta que tem trabalho comparando, dieta com... A pessoa faz uma dieta muito grande, perde 30 quilos também em 3, 4, 5 meses, vai ter cálculo na vesícula também. Então, eu acho que a técnica eu não vejo muita diferença. É a perda de peso ser rápido e acontece isso aí. Bom, então, vejam, a formação de cálculo na vesícula depois da cirurgia bariátrica não tem a ver com a cirurgia bariátrica, tem a ver com a perda de peso. Se você fizer um regime e emagrecer 20, 25, 30 quilos sem cirurgia bariátrica, vai ter cálculo na vesícula igual. Agora, tem remédio que ajuda a prevenir isso daí? Assim, tem alguns trabalhos que estão sendo feitos e publicados, tá? Que assim, não é tão eficaz, mas existem alguns medicamentos que podem diminuir talvez a chance, tá? Não, eu acho que o que a gente tem que priorizar é uma alimentação melhor e que o Tomar paciente líquido, bastante líquido. faça tudo certinho, se Ali, trate da maneira correta, volta tá? Porque assim, Bom, não a tem- Giliane nós já respondendo lá. Giliane Fernandes, quem tem cálculo vesícula pode ser retirado no dia da cirurgia bariátrica? pode. Não só pode, como deve. Agora, eu acho que tem uma particularidade do remédio também, é bom falar, que tem que usar após a cirurgia e manter 6 meses É. para fazer. E mas- fora que é muito caro o remédio também. Mas eu acho que o que tem que ser mais frisado nisso é que, às vezes, o paciente toma um remédio que tem um custo altíssimo, só que não é 100% Não, de não é. Você certeza, fala que tem custo altíssimo, o pessoal vai achar que custa 4 mil reais. Né? mas custa 500. Então, Fora as vitaminas que ele vai ter que tomar, vai sair caro. Vai sair caro. Só que o que eu acho que é mais importante não é 100% de certeza que tomando um remédio não vai dar pedra na vesícula. existe um remédio que a base dele é um sal biliar, que a ideia é que ele consiga modificar a composição da bile para que a bile não forme cálculo. Então, a base dele é um sal biliar chamado ácido ursodesoxicólico. O nome comercial na farmácia é Ursacol. Esse remédio, tomado numa dose adequada e por um longo período de tempo, pelo menos 3 a 6 meses depois da cirurgia, ele pode ajudar a evitar a formação de cálculo. O que a gente vê de estudo científico é que ele funciona mais ou menos em 70% dos pacientes, ou seja, de 100 que usarem, ele vai ajudar 70
e em 30 ele não vai fazer efeito nenhum, embora a pessoa tenha tomado regularmente tudo certinho. Quais são os problemas? É um remédio a mais para tomar depois da cirurgia, é um remédio que ele não é exorbitantemente caro, mas ele custa, como o Dr. Nestor falou aqui, 500 por mês que vai gastar? É mais ou menos uns R$500 por mês. Não adianta tomar meia dose, vou tomar um pouquinho, não vai funcionar. Tem que tomar no mínimo de 600 miligramas por dia e tem que tomar pelo menos, mínimo, 3 meses. Mas normalmente a gente mantém ele por 6 meses. E pode voltar, né? Pode voltar. Exatamente isso. Também não E quando parar, garante pode voltar. que você não vai ter depois que parar o medicamento. Então é uma coisa que pode dar. Parou o remédio? Pode ser que venha apresentar cálculo na vesícula. Ó, tem uma pergunta ali, a vesícula faz falta? Eu não vejo os pacientes pós-bariátricos, eles se dão muito bem com já retirou vesícula, porque a dieta não tem muita gordura, é uma dieta mais saudável, então eu não vejo muita dificuldade no paciente do pós-bariátrico. Agora estão perguntando aqui uma coisa bastante delicada também. Qual é a relação entre o bypass e o câncer do estômago excluso? Vamos voltar lá para mostrar isso daqui. Agora veja bem esse negócio aqui do medicamento, da cirurgia e tudo. A vesícula faz falta? Eu acho que faz, né? Porque senão não teria sentido ter vesícula. Onde é produzida a Agora, a pergunta talvez tenha tons diferentes. A vesícula é indispensável? Não, não é. Ela é um órgão que sem ele a gente não vive bem? Não, não é. Mas a vesícula é importante para a digestão, fundamentalmente, das gorduras. Então, quem não tem vesícula, às vezes corre o risco. Você tem vesícula ou não? Tenho. Tem. Então não vai acontecer com o cara ir na churrascaria, pegar aquela picanha, a linguiça e a salada de maionese, às vezes não dá tempo de terminar o prato. E tem que correr para o banheiro, porque vai cair muita gordura muito rápido no intestino, não tem a bile da forma adequada para fazer a digestão. Então quem não tem vesícula tem um pouco mais de sensibilidade para a digestão de gordura, o que pode levar à formação de gases, a diarreia, essas coisas assim. Mas não é um órgão indispensável. Sim, eu acho que esse seu esclarecimento já esclarece uma pergunta de vários pacientes também, que é, por que já não tira logo a vesícula? Então, ela tem a função importante. Então, se não tem problema, se não tem cálculo, se não tem nenhuma indicação, a gente não faz, por exemplo, retirada da vesícula só porque vai operar gastroplastia. A incidência de ter pedra na vesícula, a Flávia ali falou que era a maioria dos pacientes, não é a maioria, Flávia. A incidência de pedra na vesícula, de formação de cálculo na vesícula depois da cirurgia bariátrica, ela é em torno de 30%. Ou seja, se a gente resolver tirar a vesícula de todo mundo, nós estamos beneficiando em cada 100, 30 e a gente está penalizando 70. Ou seja, para oferecer benefício para 30, nós estamos oferecendo um problema para 70. Então, a ideia de tirar a vesícula na cirurgia de todo mundo não é uma boa ideia por isso, porque não é a maioria que tem cálculo na vesícula depois. Vamos mostrar de novo a história do excluso? Então, antes de fazer, tem uma pergunta, eu acho que tem uma questão que fica errônea na cabeça das pessoas. Eu acho que é importante dirimir essa dúvida, porque as pessoas não sabem exatamente o benefício que é para a vida inteira. A cirurgia bariátrica, após 5 anos, pode facilitar o desenvolvimento de algum tipo de doença? Não que eu conheça. Eu não conheço nenhuma cirurgia, nenhuma doença, nenhum problema que necessariamente possa acontecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos depois de uma cirurgia bariátrica. Muito pelo contrário. Isso é uma das coisas que a gente vai falar hoje. Daqui a pouco eu vou ler aí para vocês todas as doenças que melhoram depois de uma cirurgia bariátrica. Agora, entenda bem, é aquilo que a gente tem falado sempre. Cirurgia é só a cirurgia. Existe o antes e o depois. E se as coisas não são feitas adequadamente depois,
Isso pode gerar alguns transtornos. Tenho refluxo, tenho úlcera do estômago. Claro, você vomita 3, 4 vezes por dia, porque come rápido, porque não mastiga direito. Então, eu tenho uma diarreia crônica. Claro, você come tudo errado. Então, o problema é que a cirurgia bariátrica, ela precisa de acompanhamento pós-operatório. Existem coisas que precisam ser feitas. É um programa, não é uma cirurgia. Isso é um programa. Então depende do que vai acontecer depois. Mas eu tenho anemia. Por que é? Porque se você procurasse o médico, fizesse o tratamento, não teria anemia. Essas coisas, elas precisam ser prevenidas depois. Vamos mostrar de novo aqui? Já que você vai mostrar, A história do estômago. não ficou claro por que uma pode reverter e a outra não, já que é separado também. Algumas pessoas... Não é separado. É tirado. Não é separado. Então, O isso- sleeve, Eu acho que é melhor explicar porque algumas pessoas perguntaram. O sleeve, essa parte do estômago, ele tira do corpo e joga aqui. Tira do o corpo. sleeve está aqui, ó. Tirou essa parte. Ó, tirou. Jogou fora. Não tem mais. Não tem mais. Tira do corpo. Tira fora. O furinho que a gente faz. Então, não tem mais como reverter se você tirou. No bypass, fica aqui, tá tudo aqui de novo. Não vai ter problema. Mas é tirar do organismo. Olha aqui, ó. Junta lá, junta aqui. No bypass não tirou nada, então é só fazer o processo inverso. Agora, estômago excluso. É assim que falou, Danon? Tá certíssimo. Tá vendo? Ó, a pessoa que falou, ela já entende do assunto, porque ela usa a palavra correta. Estômago excluso. A maioria das pessoas não entende. Estômago excluso, ó, esse estômago, ele fica no trânsito, ele fica incluso no trânsito intestinal. A comida passa aqui. Esse estômago fica excluso, a comida não passa mais aqui. Qual é, Nestor? Vamos lá. Onde é mais comum dar câncer aqui depois de cirurgia? Então, um dos fatores que a gente tem para aumentar a incidência de câncer... Falam aí, não faça cirurgia bariátrica porque vai te dar câncer no estômago excluso. Olha a explicação do Então, Dr. Nestor. primeira coisa, quem tem obesidade, a gente sabe que o tecido de gordura aumenta a chance de cânceres, de todo tipo. Gordura predispõe a câncer. Fora isso, na parte digestiva, no esôfago, no estômago, no intestino, muita coisa do que vem de fora, que é o fator exógeno, que vai causar a agressão e que vai aumentar a chance de você desenvolver o câncer do aparelho digestivo. Então, em teoria, essa parte exclusa, que não vai mais entrar a parte alimentar, então você tem uma chance muito menor de desenvolver algum problema nessa parte. E antigamente, isso realmente ficava excluso, a gente não tinha acesso. Mas hoje, já faz algum tempo na verdade, a gente tem como entrar pelo esôfago, investiga o estômago novo, desce pela parte intestinal que foi desviada e a gente volta pelo intestino e consegue investigar. Isso é um equipamento especial de endoscopia chamado enteroscópio. É uma forma de fazer endoscopia desse estômago excluso aqui também. Não é um exame tão simples quanto uma endoscopia normal, mas hoje ele é feito e com um grande sucesso de chegar aqui e fazer um diagnóstico preciso do que está acontecendo aqui dentro. Agora veja, quando a gente fala de câncer, a gente tem que sempre lembrar de uma coisa. Câncer normalmente é a combinação de dois fatores. Uma predisposição genética e um fator deflagrador, um fator oncogênico que a gente fala. E o fator, por exemplo, no câncer de pulmão, qual é o fator deflagrador? Qual é o fator oncogênico? Cigarro. No câncer do fígado, bebida alcoólica. Então, no estômago é o alimento. Quer ver, ó? Doutor Nestor, carnívoro por natureza. Quantas vezes você já ouviu falar que comer carne dá câncer? Já ouvi, mas isso é... Então, mas existe alguma dúvida de que comer carne dá câncer? Zero. Isso é uma coisa muito sabida. Claro, o índice é muito pequeno,
Mas quando a gente compara pessoas vegetarianas com pessoas que comem carne, a incidência de câncer é maior nas pessoas que comem carne. Mas peixe dá mais, porque no Japão tem mais. Exatamente. E o câncer, ele vai dar no estômago, onde a comida fica acumulada, ou no reto, onde o cocô fica acumulado até evacuar. Então vejam que existe um papel do agente oncogênico atuando na parede, na mucosa, tem que ter contato. Bom, aqui não tem mais comida, não tem mais contato com o fator oncogênico no estômago excluso. Então, a incidência de câncer do estômago excluso é muito menor do que a incidência de câncer aqui, ó. Em quem tem uma cirurgia bariátrica, primeiro, a chance de ter câncer vai diminuir muito, porque você vai comer muito menos, uma quantidade menor de comida. Primeiro, a cirurgia bariátrica diminui a chance de ter câncer, né? Por mudanças da alimentação e por mudanças hormonais também. Então a gente tira o fator deflagrador do câncer do estômago excluso. Então a chance não é uma coisa que a gente veja, não é comum ter isso daqui. E outra coisa, a gente sempre no questionário do pré-operatório, a gente pergunta se tem histórico familiar com história de câncer. Existe né? uma confusão, está tendo uma confusão aqui em relação a termos. Tem uma paciente que diz que o cirurgião dela disse que a cirurgia de sleeve é reversível, porque pode se reverter a bypass. Ela está confundindo reversível e reverter e converter. Conversão é quando a gente muda uma cirurgia bariátrica de um tipo para outro. Conversão. Eu vou converter de sleeve a bypass. Reversão é o que a palavra diz. Eu vou reverter, eu vou desfazer a cirurgia bariátrica e vai voltar a ter um aparelho digestivo normal como era antes de operar. Então, a única cirurgia que ela é reversível, que é possível reverter a situação que era antes, é o bypass. O sleeve você pode convertê-lo a outra técnica. Mas ir lá e pegar aquele pedaço do estômago e trazer de novo para dentro da barriga não dá mais. Tem gente que entrou atrasado, embora vocês tenham explicado que a função de cada um, mesmo aquele que fica separado no bypass, a pessoa pergunta, ele vai ficar lá paradinho? Acho que a pessoa entrou atrasada, se puder repetir, e também qual a recuperação mais rápida, o sleeve ou bypass? Então, ele, primeiramente, ele fica lá, não vai apodrecer, como a gente comentou, ele vai estar irrigado e não vai ter problema nenhum, tá? Agora, qual a recuperação melhor do bypass ou do sleeve? A gente vê, as recuperações das duas são muito boas, né? Normalmente o paciente evolui já com dieta logo depois da cirurgia, vai para casa em torno de 1 a 2 dias do hospital, e a gente não vê muita diferença. Lógico, eu vejo no meu dia a dia o sleeve, o paciente demora um pouco mais, porque o estômago fica meio, uma gastroparesia, fica meio paralisado, mas a recuperação pós-operatória eu não vejo muita diferença nos dois não. Bom, a Cássia, já que a gente está falando em reversão, a Cássia pergunta em que caso se faz a reversão. Então, Cássia, eu entendo que o que você está perguntando por reversão não é conversão, é reversão mesmo, é reverter a anatomia normal. Eu vi muito pouco, 3 casos talvez. E em geral, a reversão está associada a um problema que nós já discutimos aqui algumas vezes, que chama hipoglicemia. Normalmente a hipoglicemia ela vai melhorar só com a mudança alimentar, mas tem alguns casos que são extremamente refratários e a pessoa ela começa a fazer muita hipoglicemia e aquilo começa a afetar muito a qualidade de vida dela. E então depois de se tentar todas as formas de corrigir isto, se não é possível, se opta pela reversão. Muito raro. Você tem alguma outra causa de reversão? Você lembra, Nestor? Então, tem 2 casos, tá, que foi por câncer de tireoide. Então, assim, o oncologista, ele achou por bem reverter a cirurgia,
para que fizesse todo o tratamento do câncer, apesar de não ter relação com essa parte cirúrgica, ser de tireoide, fez tireoidectomia. Uma paciente ainda mantém acompanhamento, ela ganhou pouco peso, tá? Tipo 10% do que ela tinha, mesmo com a reversão, está curada do câncer. A outra está curada do câncer e está pesando mais de 150 quilos. Em geral, a reversão ela é associada a reganho de peso. A maioria das pessoas que revertem uma cirurgia bariátrica, ela volta a ganhar peso e há uma grande chance de ela voltar a ter um peso muito parecido com aquilo que ela tinha antes. Por isso que a gente evita o máximo possível de discutir reversão. São casos raríssimos. Vocês veem aqui, num universo de 25 mil cirurgias feitas, nós temos 5 casos para contar aqui para vocês. É muito, muito, muito raro mesmo. Vamos ver essa daí, Daniel, que está ali na tela já, ó. Cláudia Vieira, boa noite, eu fiz bypass tem 2 anos e 6 meses. Quando fiz a cirurgia já tinha operado a vesícula há 5 anos atrás. Depois de 7, não vai me falar que nasceu outra vesícula. Depois de 7 meses de operada, comecei a sentir uma dor do lado direito e que incomodou muito, uma dor persistente, já fiz ultra. Eu não sei o que você tem, Cláudia. Nem te conheço, não te examinei, mas já sei o que você tem. Você tem que ver a dieta. Tá como é que comendo tá, né? exagerado. Tem que ver se tem alguma coisa que Dilatação está causando gástrica. muito gases, né? E A tua dor é relacionada à cólica intestinal por excesso de formação de gases no intestino. Tem que rever tua alimentação, a forma como você come, tudo direitinho, para tentar entender melhor, entrar com medicação, remédio para evitar a formação de gases, probióticos, regular o teu intestino. Quer dizer, tem como você melhorar isso daí. Agora, essa tua história é uma história que a gente vê frequentemente, né? Que é a dor abdominal relacionada a excesso de flatulência, excesso de fermentação intestinal. Eles estão perguntando aqui também, por favor, respondam qual que perde mais peso, qual que das duas cirurgias? Muito fácil dizer. Responde, Nestor. Qual que perde mais peso? Então, assim, ó, depende muito da indicação, Vamos, antes de você responder, vamos raciocinar comigo. A gente precisa começar a raciocinar. Nós temos 2 técnicas. Uma técnica só reduz o estômago. É uma. A outra reduz o estômago e deriva o intestino. São 2. 2 contra 1. Qual perde mais peso? Responde, Nestor. Então, bem curto e grosso, bypass. É um carro 2.0 e um carro 1.0. Exatamente. Quem é que corre mais? Não tem graça, não tem graça. Porém, bem usado, as duas têm o mesmo resultado Exatamente. final. Não tem cirurgia melhor ou pior. É preciso ver o que te serve melhor. Então, Exatamente. essa é a mágica, entender o que serve melhor, o que encaixa melhor na tua vida. E tem muita gente que, mesmo a gente recomendando faça bypass, eu não quero fazer bypass por essa razão, por aquela outra, e a gente sempre, na medida do possível, tenta atender a expectativa, a necessidade, a vontade do paciente. Então, a não ser que a gente acha que vai haver uma contraindicação absoluta, por exemplo, você vem aqui e você tem esôfago de Barrett. Esôfago de Barrett é uma alteração do esôfago que aumenta o risco de ter câncer do esôfago. Se fizer sleeve, vai aumentar mais ainda a chance de ter câncer do esôfago. Se fizer bypass, vai diminuir. Aí não tem negociação. Aí nós vamos dizer para você, faça bypass porque é a única opção possível. Nós não vamos fazer uma cirurgia que vai aumentar ainda mais o risco de ter um câncer de esôfago. A gente vê também, né, doutor Milo, o sleeve bem feito, né, ele perde bastante peso, né? É uma cirurgia que perde bem peso também. Então, é como eu estava falando, depende também da indicação cirúrgica. Bem, nós já vamos responder mais algumas perguntas, mas o tema da nossa live de hoje é situações que melhoram com a cirurgia bariátrica. Ou seja, todo mundo, perder peso, perder peso, perder peso, perder peso.
mas tem uma série de outras coisas. Então, isso aqui é a resolução do Conselho Federal de Medicina do Brasil. Está aqui, ó. Aonde se elenca aqui Um pouco mais para baixo, por favor. quais são Obrigado. os problemas, as doenças que têm o potencial de melhorar depois de uma cirurgia bariátrica. Vamos lá? Olha aqui, ó. Diabetes, apneia do sono, hipertensão arterial, dislipidemia, que é o aumento de colesterol ou triglicérides, doença cardiovascular, doença arterial coronariana, infarto, angina, insuficiência cardíaca congestiva, acidente vascular cerebral. Vai anotando aí, hein? Olha aqui, ó. Fibrilação arterial, cardiomiopatia dilatada. Então, até aqui, a gente falou uma série de problemas cardiovasculares. Varize, são doenças cardiovasculares. Cor pulmonale, que é uma doença que envolve coração e pulmão. Hipoventilação, são aquelas pessoas que têm um abdômen, aquele abdômen bem grande, que fica comprimindo o pulmão, gordura aqui na região cervical, que dificulta a respiração, asma, osteoartrose, hérnia de disco, refluxo gastroesofagiano, colecistopatia calculosa, pedra na vesícula, pancreatite, porque tem pancreatites que são associadas à gordura, esteatose hepática, esteatohepatite, incontinência urinária, infertilidade masculina e feminina, disfunção erétil, síndrome dos ovários policísticos, veias varicosas, hemorroida, hipertensão intracraniana, problemas emocionais como depressão e essas coisas. Então é uma lista bastante grande de problemas que vão melhorar. Então, cirurgia bariátrica, vocês estão vendo que é muito mais do que apenas perda de peso. Aliás, atualmente, o critério correto de avaliação de resultado de cirurgia bariátrica não é só quantos quilos perdeu. Melhorou a pressão? Está tomando menos remédio para a pressão? Controlou o diabetes? Está tomando menos remédio para o diabetes? Parou de tomar remédio para a pressão? Parou de tomar remédio para o diabetes? Quanto você está satisfeito com o resultado dessa operação? Quanto essa cirurgia melhorou a tua qualidade de vida? Dá para dobrar aqui e amarrar o sapato? Dá para mudar o guarda-roupa ali? Sabe aquela roupa que você não usava há 3 anos e que agora você está usando? Isso faz bem para a tua cabeça? Então, todas essas situações, elas melhoram depois. Vamos de novo? O que a gente vai olhar ali, ó? Marie Nunes. Sou operada há 17 anos, fiz um exame e foi dito que o meu anel não está mais funcionando. Devo tirar? Especialista em anel. Não, se o anel não está causando nenhum tipo de obstrução, não tem problema nenhum, não está extruso, que é o que a gente chama quando ele entra para dentro do estômago, não há necessidade nenhuma de tirar o anel. Né? Ele, se não tem vômitos, se consegue comer, então ele não tem problema nenhum dele ficar lá. Tem que entender um pouquinho, Marie, por que o teu médico falou que o teu anel não está mais funcionando. Pode ser 2 coisas. Primeiro, ele não vê mais o anel apertando o teu estômago, então ele não está mais funcionando por isso. Ou ele vê o teu anel dentro do teu estômago. É um processo que causa uma inflamação
e o anel entra para dentro do estômago e aí ele não está mais funcionando também. Então, se o anel não está funcionando, mas você não tem problema nenhum, não precisa mexer nisso, não. Olha, pessoal, a gente queria agradecer muito a participação de todos, tem um montão de perguntas, um montão de dúvida aqui. Sempre assim, é ótimo estar aqui na quarta-feira com todos vocês, discutindo, entendendo quais são as dúvidas que vocês têm mais. Entendam que a gente pode responder algumas não. Semana que vem a gente volte com a sua dúvida, traz aí alguns amigos juntos, vai lá na GOC e dá o seu joinha pra gente, mostra que você está gostando dessas discussões que a gente tem feito aqui. E a gente está aqui esperando vocês por uma consulta, para uma avaliação. Vamos ver a questão da cirurgia para cada um, vamos discutir tudo isso que a gente discutiu aqui hoje. É sleeve, é bypass, o que vai ser melhor para cada um, qual é o melhor momento para fazer isso, como é que é uma boa avaliação antes da cirurgia, como é que a gente consegue fazer uma boa cirurgia e ter um grande resultado depois da operação. Essa é o que leva a gente a ter excelentes resultados. É começar certo, continuar certo e ir da melhor maneira possível. Sempre naquela filosofia de que isto é um programa. É preciso preparar bem, operar bem e acompanhar bem depois. A pessoa pergunta se ela tem diabetes e hipertensão, pode fazer a cirurgia? A princípio sim. Agora, cada caso é um caso. Existem maneiras da gente avaliar quanto se espera que vai melhorar a tua pressão, quanto se espera que vai melhorar o teu diabetes depois da cirurgia. Então nós vamos discutir isso contigo para ver se essa é a melhor opção. Mas, em geral, a cirurgia funciona muito bem para situações como essa. Hipertensão, diabetes, apneia do sono, gordura no fígado, problema ortopédico, problema de joelho, problema de coluna, todas essas situações assim. Tem gente perguntando se tá, além da clínica estar atendendo normalmente, as cirurgias normalmente, ainda atende por telemedicina também? Sim. Normalmente. O que for mais confortável e o que vocês acharem mais seguro. O que a gente vê, assim, pessoal, São Paulo hoje é uma cidade em relação à Covid bastante segura em relação ao que já foi antes. A gente que está toda hora em hospital já vê, os hospitais já não tem mais um grande número de pacientes, já diminuiu bastante, até mesmo nos hospitais públicos que eram os que tinham uma taxa de ocupação muito grande. Hoje ainda, durante a cirurgia que eu tive de manhã, um anestesista que trabalha no Hospital das Clínicas também, ele falou que lá já diminuiu para 30% do volume que tinha antes. Então, a gente pouco a pouco volta a ter uma situação melhor. Claro que lave as mãos, use máscara, evite aglomeração. Então, aqui no consultório a gente já tem tudo preparado para isso, desde o pessoal da recepção lá no prédio, o elevador tem um número já definido de pessoas que podem usar de cada vez. Você chega, o pessoal já joga, não se assuste, o pessoal já joga álcool gel em cima para fazer a higienização das mãos. Aqui no consultório da mesma forma, todo mundo trabalhando com máscara, todo mundo trabalhando com proteção, higienização das salas entre uma consulta e outra. E dizer assim para vocês que eu já nem sei mais nem qual é o número de cirurgias que a gente fez aqui nesse período. Provavelmente a gente já esteja chegando agora, a gente já deve ter passado de 300, eu acho, de 300 operações nesse período de Covid, e nós não tivemos nenhum paciente que operou com Covid ou teve Covid depois da cirurgia. Todos os pacientes fazem testes antes, só vai para o hospital se tiver negativo. Então o grau de segurança é absoluto. Vocês não vão correr risco. Tem muita dúvida sobre obstrução intestinal, vamos deixar para a próxima live e a gente Sim. responde. Obstrução intestinal na próxima. Estão falando de hernia de Petersen? Hernia de Petersen. 30 segundos. Ó, fica aí olhando, nós vamos botar, depois a gente vai botar ao longo dessa semana, vídeos aí para vocês entenderem o que é, por que pode dar obstrução, o que é hernia de Petersen.
Fiquem ligados aí. Obrigado, boa noite. Aê, pessoal! Mas não é que ele vai avisando também aqui, ele vai. Mas é que começou o quê? Começou... 7, 8. Acabou de hoje agora. Bastante gente. Aqui não tá querendo concluir o vídeo, não. Bastante gente. Aqui tava dando 125, aqui. Então o Facebook deu 144. A semana passada não estava. 80? Não, deu 80, 70. Thelma tá aí? Mas é de castigo hoje? O vídeo não quer concluir, pessoal. Tá bom. Ó, essa aqui é a Thelma. Aproveitar que ela apareceu aqui, ó. Todo mundo vai ver ela e tal. Essa é a Thelma. Vamos colocar Subiu aqui Thelma. pra dar o ar da graça. Ah, eu tenho Pessoal. 5 anos, não tenho problema de vesícula. Pessoal do Face, Hoje, por favor. a nossa live não quer se afastar de vocês. Vai pegar 17 anos, nunca Hoje é fez dia Sabe 12, qual, pessoal. sabe qual é o segredo de não ter pedra na Manu, vesícula? hoje é dia 12. Fazer por favor. muito sexo. Por isso. Doutor Almino, a nossa live não acabou aqui, não. Se fosse assim, eu tinha um monte de Pessoal, Eu essa é sei. a Thelma. Figuraça, tá aqui, tá aqui.